Olá pessoal, Elias Jabbour aqui de novo. Pessoal, tem perguntas. Eu já estudo a China há 30 anos, né? E sempre tem uma pergunta que eu vou. Em todos os debates que eu compareço, alguém faz essa pergunta a mim: é possível importar um modelo chinês para o Brasil? Tem gente que não pergunta dessa forma, mas fala: tem como trazer o sistema de planejamento para a China, da China para o Brasil? Tem como trazer as formas de atuação do Estado para da China? Tem como a gente replicar no Brasil isso? O que é basicamente a mesma coisa. O que eu tenho dito, pessoal, quando me perguntam isso? Que é o tema de hoje, é se é possível importar o modelo chinês para o Brasil, se é possível trazer as experiências de Estado e planejamento da China para cá. Pessoal, primeiro, né, se as pessoas não sabem, nós tivemos um Estado desenvolvimentista no Brasil, né, que internalizou todos os mecanismos e instituições típicas do Estado desenvolvimentista, por exemplo, o BNDES, por exemplo, a Petrobras, que é uma grande estatal que passa a ser uma geradora de efeitos de encadeamento para o restante da economia. O Brasil planeja ciclos de substituição de importações, como, por exemplo, nós importamos a tendência do automóvel com o Juscelino Kubitschek, nós colocamos as montadoras aqui no Brasil e nós, a partir dessas montadoras, conseguimos montar de 2 a 3 mil empresas brasileiras do setor de autopeças. E ao invés de importar peças para carros, nós começamos a fazer elas aqui, a concebê-las aqui no Brasil. Tanto é que na década de 80, de 2 a 3 mil empresas, elas foram se fundindo ao longo do tempo, de forma que o Brasil passou a ter talvez a maior indústria metal mecânica do mundo nos anos 80, né? O Brasil, ele planejou a construção da ponte Rio-Niterói, que era a maior ponte do mundo até então, um fenômeno de engenharia. O Brasil inaugura, em 1975, o metrô de São Paulo com trem, trilhos, engenheiros, escada rolante, tudo brasileiro. A Mafers é uma empresa que surge no Brasil para a construção desse tipo de empreendimento. O final da ditadura militar é caracterizada pela construção do chamado Departamento 1 Novo da Economia, que é a indústria mecânica pesada, que é a indústria que vai entregar, que faz turbinas para usinas, trens de metrô, escadas rolantes, ou seja, o Brasil ele conseguiu alcançar todos os estágios da segunda revolução industrial, né, no final dos anos 80, dos anos 70. Mais do que isso, pessoal, o Brasil, entre 1930 e 1980, o Brasil percorreu um caminho, que é o caminho que é o da Idade Média em 30 para a Idade Contemporânea em 1980. Ou seja, o mundo, a Europa demorou 600 anos para evoluir, o Brasil fez isso em 50 anos. E fez construindo todo um aparelho que eu chamo de capitalismo de Estado. Para quem vai em Brasília, por exemplo, a gente olha o BRB, BNDES, IPEA, aqueles prédios do Correios, aquilo ali, ele é um protótipo do capitalismo de Estado brasileiro criado durante o Estado desenvolvimentista. Mais do que isso, o que é mais interessante e pouca gente sabe, os chineses, os chineses vieram aprender aqui no Brasil sobre desenvolvimento e, olhar para o lado aqui, ó, intervenção do Estado na economia. E vou contar uma história particular. Eu estive na China a primeira vez em 2004. Em 2004 eu vou lá estudar, terminar a parte prática da minha dissertação de mestrado e eu vou visitar grandes obras pelo país, pelo interior do país. Três Gargantas, a ferrovia Qinghai-Tibete, a usina de Ertan, que foi construída no final da década de 70, que é até então uma das maiores usinas do mundo, junto com o Itaipu, o gasoduto Oeste-Leste. Ou seja, eu fui para o fundão da China, para o interior da China, modéstia à parte, de forma pioneira, inclusive, enquanto brasileiro, conhecer todo o interior da China e conhecer essas grandes obras. E nesse meio, nesse ínterim, o que acontecia? Eu ia conversar com engenheiros, ia conversar com burocratas. Em Pequim, eu fui em várias instituições que trabalham com essa questão dos transportes de energia na China. E eu ia lá entrevistar as pessoas. O meu negócio era entrevistar as pessoas. E aí, como vocês estão conseguindo fazer isso? Como que vocês estão conseguindo, a partir de um grande pacote fiscal, conceber uma marcha a oeste com características chinesas? Explico. A China, em 1999, ela lança um programa do grande desenvolvimento do oeste do país.
Foi uma resposta que a China deu à crise financeira de 97. Como a China não iria fazer desvalorização cambial que poderia prejudicar os seus vizinhos, ela partiu para o quê? Para a ampla utilização do potencial existente no seu mercado interno. E como se faz isso? A partir de imensos investimentos em infraestrutura, ligando o litoral chinês riquíssimo por conta da sua inserção no mercado internacional, com o oeste do país muito rico em recursos naturais. Então, a minha tese na década, a minha dissertação de mestrado é de que a China estava construindo uma grande política de Go West, né? Muito baseada nas instituições e políticas criadas pelos Estados Unidos no seu Go West no último quarto do século XIX. Inclusive, a China escolhe uma cidade que é Chongqing para ser uma cidade no meio oeste chinês, para replicar o papel que Chicago teve na expansão ao oeste dos Estados Unidos. Ou seja, a China copia todas aquelas instituições americanas, né, que foram fundamentais à expansão oeste dos Estados Unidos. Tanto é que eu sou uma pessoa que também entende um pouco dos Estados Unidos, porque tive que estudar todo esse processo de desenvolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com a expansão oeste, unificam o seu território econômico, né? Passou a ser um território econômico único, e o capitalismo, posso dizer, o capitalismo nunca mais foi o mesmo depois que os americanos eles unificaram o seu território econômico, ao transformar os Estados Unidos numa economia continental ligada com dois oceanos, ou seja, uma coisa fantástica, né? A minha hipótese em 2005 eu defendo a dissertação de mestrado, né? É de que a China iria consolidar, veja bem, pessoal, eu errei a previsão, em 30 anos, uma economia continental unificada, né? E que os impactos ao mundo seriam semelhantes aos impactos que o mundo sentiu com a unificação do território econômico estadunidense. Ou seja, o socialismo, o futuro do socialismo passariam e ainda passam por esse processo de unificação do território econômico da China, integração oeste-leste. É evidente que a China foi muito mais rápida que os Estados Unidos. A China de 2009 até hoje conseguiu construir 45 mil quilômetros de trem de alta velocidade e vai chegar a 70 mil em 2035. Né? E mais do que isso, a China não está somente conectando e promovendo a unificação do seu território econômico. Hoje ela promove a unificação do mercado econômico da Ásia e da Eurásia junto com a Rússia. Né? Isso é algo que é simplesmente fantástico e que está abalando os alicerces do mundo. Então, tudo isso que a China fez, esse grau de intervenção do Estado na economia, por exemplo, eu já falei aqui quando eu falei de economia de projetamento, um dos países com os quais a China aprendeu foi o Brasil. Então, a China, ela é hoje uma mistura muito interessante de planejamento soviético, de planejamento indicativo típico das experiências de Estado desenvolvimentista, seja o desenvolvimentismo latino-americano, Brasil, México e Argentina, seja o desenvolvimentismo anglo-saxão, Estados Unidos, seja o desenvolvimentismo asiático, Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong e Singapura, né? Assim como ela absorve todas essas experiências de estados desenvolvimentistas de diferentes tipos e inaugura o que eu chamo de Communist Party-led Development, ou seja, o desenvolvimento liderado pelo Partido Comunista, que é o quê? Que é a absorção dessas experiências, das características dessas experiências e inauguração de uma forma superior de Estado desenvolvimentista, cuja principal característica é de que se trata de Estado desenvolvimentista liderado pelo Partido Comunista. Fiz até um artigo acadêmico que tá sendo revisado por uma dessas revistas aí acadêmicas, que eu trato disso daí, que no caso seria o projetamento. Isso é possível transitar disso para o Brasil? Pessoal, aí eu vou voltar aqui a minha resposta quando me levanta essa pergunta. Primeira resposta que eu faço aqui é isso, se vocês não sabem, a China aprendeu com o Brasil, e é bom que se diga aqui que essa desinformação sobre o Brasil, ela é quase que uma coisa que é feita de propósito, ou seja, as pessoas são levadas hoje no Brasil a acreditarem que o Brasil é um país digno de futuro, porque nós temos um passado que é horrível, né? Então existe todo um revisionismo histórico de direita e de esquerda para nos fazer acreditar que o Brasil tem um passado indigno, e um país que tem um passado indigno é um país que não tem futuro. Logo, a solução para o Brasil é entregar o nosso futuro para um país estrangeiro. Essa é a narrativa da esquerda liberal e da extrema direita, né? O que eu falo é que o Brasil ele, apesar das gigantescas contradições envolvendo uma herança
uma herança que é uma chaga no coração da nação, né, que é uma herança escravagista, a herança de um país que se desenvolve sem reforma agrária, ou seja, uma via prussiana que não se realiza porque o Brasil para de crescer nos anos 80, e essa falta de crescimento sem reforma agrária, a anteriori, nos leva a uma crise urbana profunda, que é a que nós vivemos aqui hoje, né. Então, tudo isso acabou que moldar um país que para muitos é um país sem passado, um país sem presente, um país sem futuro, né. Então acho que é muito bom colocar para as pessoas o Brasil, ele foi exemplo de desenvolvimento para os chineses, tá. Então essa é uma resposta que eu dou. A continuação da resposta que eu dou para esse tipo de pergunta: "O Brasil é possível internalizar o Estado desenvolvimentista, os mecanismos de planejamento chinês?" Pessoal, nós temos que lembrar o seguinte: a China fez uma revolução em 49. Um país que faz uma revolução, como a China fez, ela consegue ter autonomia para escolher a dinâmica de desenvolvimento que ela bem entender. Até porque ela fez uma revolução e logo em seguida ela estatizou os meios estratégicos de produção. Então, isso confere ao Estado poder total e absoluto sobre a economia. O Brasil não tem isso. Teve isso lá atrás, perdeu-se, e para recuperar é uma outra história. A China, ela importa os esquemas de planejamento soviético, importa. Com todas as suas deficiências, os seus limites, importa com muito sucesso. E mais do que isso, a China, na medida em que ela vai inaugurando, lançando mão de inovações tecnológicas disruptivas como o 5G, o Big Data, a inteligência artificial e o computador quântico, ela entrega para para o setor público essas inovações que, por sua vez, se transformam em ferramentas de planejamento econômico. O Brasil está longe de fazer isso. Mas qual que é a raiz de tudo? A Revolução de 49. E o que é uma revolução, pessoal, a não ser a construção de uma grande maioria política em torno de um projeto estratégico de desenvolvimento e de planejamento a esse desenvolvimento. E o que não é a revolução, a não ser um ato político de busca pelo direito ao desenvolvimento e o direito ao planejamento desse desenvolvimento. O Brasil não passou por uma revolução. Nós nos aproveitamos de um Estado desenvolvimentista que se desenvolve em meio a uma guerra fria, e a existência da União Soviética ajudou muito países como o Brasil a acharem um policy space, uma margem de manobra no mundo para se desenvolverem. Não existe mais uma União Soviética no mundo, e os Estados Unidos já não é mais aquele país que exporta capitais produtivos mundo afora, e esses capitais produtivos podem se transformar, a depender de quem os recebe, em motor para o processo de desenvolvimento. Então qual que é hoje, o que nós podemos copiar dos chineses hoje? Eu acho que nós podemos copiar dos chineses hoje é o quê? É a busca incessante, incessante de nossa parte, de formação de uma maioria política no Brasil que tenha para si condições para o quê? Para internalizar esses esquemas de Estado desenvolvimentista e de planejamento econômico que a China, não somente a China, pessoal, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, não é? Se é o que eu falo para as pessoas, né? Enquanto o socialismo não chega e não se cria condições, nós conseguimos construir um capitalismo com nível de planificação. Veja bem, planejamento também é no capitalismo, tá? Talvez uma economia tão planificada quanto a chinesa e a americana, mas isso é um outro tema para outro menor de Pequim. Se nós conseguirmos introduzir mecanismos de ativismo estatal e de planejamento que nós percebemos na economia coreana do Sul, da economia japonesa e mesmo na Alemanha a proxy war com a Ucrânia, cara, o Brasil já vai dar um salto absurdo de qualidade. Agora, nós não chegaremos lá, a esse ponto de recuperarmos o nosso estado desenvolvimentista que já existiu no passado, sem formarmos uma outra maioria política no Brasil. E é para isso que nós temos aqui no Rio de Janeiro um grande movimento, né? Eu não posso pedir votos, tá, para as pessoas, mas eu posso pedir engajamento nesse movimento que nós estamos inaugurando, né, com vistas à eleição de 2026, um movimento em torno de um projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, tá? E esse movimento, ele tem como prerrogativa a construção de uma outra maioria política no Brasil que nos capacite a escolher os nossos próprios esquemas
de desenvolvimento baseado em esquemas geopolíticos próprios, porque tem uma questão geopolítica. O desenvolvimento econômico não é uma vontade pura e simplesmente conquistada por um grupo de pessoas que chegou ao poder. Quando chega ao poder, esse grupo de pessoas, esse grupo de pessoas, de partidos, de forças políticas, né, elas conseguem desenhar um ambiente geopolítico propício aos seus interesses estratégicos, né. Então também o papel dessa outra maioria política no Brasil que nós concebemos, que seja capaz de construir um projeto nacional, é de conceber esquemas geopolíticos próprios e que sejam amigáveis a um projeto nacional de desenvolvimento que nos entregue as condições para nós recriarmos o nosso Estado desenvolvimentista, em termos modernos e, evidentemente, em termos que possa abrir caminho ao socialismo no Brasil. Então eu fico por aqui com esse Meia Noite de Pequim, assim, um tanto quanto rápido, somente para responder essa questão, né. Tudo isso que os chineses fazem é possível trazer para o Brasil? É, desde que nós formemos uma maioria política da mesma forma que eles construíram, uma maioria política em 49, é uma maioria política que vai se renovando, assim como seus objetivos estratégicos. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.